Olá, estudante, tudo bem? Quem nos fala aqui é o professor Enoque Teixeira e é com grande alegria que estamos aqui mais uma vez conversando sobre a unidade 5, né, que tem como título Comportamento do consumidor, posicionamento estratégico e segmentação de mercado. Das nossas unidades de aprendizagem, essa unidade é uma das unidades aí que traz um belíssimo conhecimento sobre aquilo que nós estamos propondo a estudar quando se fala de canais, distribuição e marketing. Tá? Essa unidade ela foca um pouco sobre comportamento do consumidor e ela traz aí que o comportamento do consumidor o comportamento em si do consumidor é variado de pessoa para pessoa. Então é muito difícil uma empresa conseguir agradar todos os consumidores, porque é muito difícil você conseguir alcançar todas as nuances individuais. Tá? Os consumidores são influenciados por vários fatores psicológicos, e muitos desses fatores psicológicos eles não são mensurados. Né? Então fica muito difícil para a empresa conseguir entender pequenos detalhes que possam aí agradar os consumidores. Tá? A gente vive no mundo hoje em que o consumidor ele é atacado, né, ou alcançado de todos os lados. Então a gente vive hoje, o consumidor ele é aflorado aí por vários lados, né, o lado familiar, o lado social, a escola, né, a empresa, ou seja, por todos os lados em que o consumidor ele se coloca, ele é influenciado. E hoje, com as redes sociais, com as mídias sociais, né, o consumidor ele é ainda mais bombardeado por influências, que faz ainda ser mais difícil a empresa identificar qual é o quesito que mais agrada o consumidor. Vou dar um exemplo a você dos influencers aí do YouTube, né, que estão aí segmentando o mercado a todo momento, né, tentando angariar aí o que fazer com que aquele grupo que está ali assistindo o seu vídeo seja um grupo totalmente homogêneo. Tá, pessoal? Então, é muito difícil as empresas entender todos os comportamentos, né, porque, como eu já falei, tem um lado psicológico, tem um lado financeiro também, e tem outros fatores também. Aqui na unidade, quando se fala de comportamento do consumidor, fala-se dos tipos de compradores ou dos tipos de consumidores. Então, apresenta aqui alguns tipos e vamos ver um por um. Né? Nós temos o simpático, o impulsivo, o consumidor cético, o metódico, o indeciso, o indiferente, o protelador, o exigente, o prático e o vendedor. Né? Vamos dar uma pincelada em cada um desse tipo de consumidor aí. Quando eu falo de consumidor simpático, eu falo daquele que costuma deixar o ambiente descontraído, dialoga de maneira divertida com o vendedor, dando a falsa impressão de que comprará o produto ou serviço. Ao encontrar um comprador assim, um vendedor deve responder de forma alegre, educada e descontraída, porém, sem se iludir com a venda antes da hora e sem misturar simpatia com intimidade. Então você percebe, pessoal, que o comprador ou o consumidor simpático é aquele que chega na empresa com bom humor, aquele que já quebra as primeiras barreiras ali da venda, né, da negociação, né, e esse comprador ou consumidor simpático ele pode influenciar negativamente o vendedor. O vendedor pode, em algum momento, achar que a compra já está efetuada pela alegria e satisfação do simpático, do consumidor simpático, mas, na verdade, a compra só é efetuada assim que o cliente paga. Tá bom? O segundo é o impulsivo, a apresentação de suas necessidades ocorre de forma desconexa e pode parecer sem sentido. É importante ser ágil e flexível para lidar com ele. Esse tipo de comprador costuma ser imprevisível, mudando de ideia a qualquer momento. Então, o vendedor que atende esse tipo de consumidor, né, ele precisa ter muito cuidado, porque é o tipo de consumidor que não vai à loja sabendo exatamente o que ele quer comprar. Ele tem ideia que ele precisa de um tênis, vamos assim colocar como exemplo. Mas ele vai chegar lá e vai ver 10 pares de tênis e vai ficar fazendo carinho em um, fazendo carinho no outro, discutindo o preço de um, discutindo o preço de outro, falando das qualidades de um, de outro, né? Mas isso, inclusive, pode dificultar ele de comprar, porque a não realização, a não tomada de decisão pode fazer com que ele até mesmo cancele, né, a compra, tá bom? O terceiro, o cético.
ele costuma desconfiar de tudo. Ao contato com esse tipo de comprador, o vendedor deve comprovar a informação que afirma e o valor do que vende. Depoimentos de outros clientes e estatísticas que demonstram o sucesso do produto funcionam bem com o cliente cético. Então, pessoal, o terceiro tipo aqui de cliente é o cético. Esse comportamento advém de um cliente que vive num ambiente totalmente questionável, né? Então, ele vive num lugar em que tudo ele gosta de perguntar o porquê, né? Isso não vai ser diferente quando ele for comprar. A primeira coisa que ele vai pensar é que tem alguém tentando enrolar ele. Essa é a visão que ele tem do vendedor. Então, o vendedor precisa tomar os cuidados necessários para cada palavra que usar, frase que formular, para que o consumidor não comece a achar que está sendo enrolado. Tá bom? O quarto o tipo do consumidor é o metódico. É geralmente detalhista ao extremo. Quer saber parte por parte quais as características do produto ou serviço que está sendo oferecido. O vendedor precisa ser meticuloso na apresentação de vendas, pois o processo de decisão desse comprador é lento, minucioso e estudado. Então você vê que o tipo de comprador ou consumidor metódico é aquele que, de alguma forma, ele quer comprar, mas antes dele comprar, ele criou várias perguntas que carecem de respostas. E ele só vai adquirir o produto ou o serviço quando ele se sentir seguro em todas as respostas que ele receber do vendedor. O quinto é o tipo de consumidor indeciso. A insegurança é a principal barreira desse cliente, que não gosta de tomar decisões sozinho. A abordagem do vendedor, nesse caso, deve ser mais agressiva, forçando o fechamento com argumentos fortes. Nesse caso, o vendedor tem o papel de influenciador. Então você vê, pessoal, que nesse caso do consumidor indeciso, quem na verdade toma a decisão da compra é o vendedor. Porque se deixar por parte do indeciso, ele não vai comprar. Ele vai olhar alguns produtos, ele vai manusear, ele vai ver preços, ele tem a condição financeira de comprar, mas ele não consegue tomar a última decisão, que é justamente a decisão de levar o produto. Então, nesse caso, o vendedor é primordial. Ele tem que tomar a decisão para o cliente, forçando a levar o produto. Tá? O sexto é o consumidor indiferente. Não demonstra reação durante a apresentação de vendas, costuma ser fechado e até mesmo antipático. Quando em contato com esse tipo, a melhor estratégia é ser inquisitivo, fazendo muitas perguntas abertas para forçá-lo a falar e acessá-lo com mais facilidade. Então, o vendedor, quando ele encontra um consumidor indiferente, a intenção do vendedor inicialmente, é criar um laço de amizade, tentar quebrar a barreira dessa indiferença. Porque enquanto a pessoa está do outro lado indiferente, tudo que o vendedor falar será insignificante. Então é necessário o vendedor, de alguma forma, criar algum tipo de laço, fazendo um quebra-gelo, fazendo algumas perguntas gerais, até criar ali um certo início de conversa. Tá bom? O próximo é o protelador, né? Tem como hábito deixar tudo para amanhã. Assim é importante que o vendedor, na sua argumentação, alcance as emoções do cliente com um eventual medo de perder o negócio ou de que o preço do produto ou serviço será ajustado caso a decisão não seja tomada. Então você vê que o protelador ele é diferente do indeciso. O indeciso não consegue decidir, diferente do protelador, que ele até decide, mas ele decide para o dia de amanhã. Ele decide para o dia da semana mais para frente, para a semana seguinte. E assim, aquela velha frase, amanhã eu compro. Né? Esse é o tipo de cliente protelador. Tá, pessoal? Então você vê que o papel do vendedor nesse caso é alcançar as emoções do cliente, fazendo com que ele enxergue os benefícios de adquirir o produto naquele momento. Tá bom? O próximo é o exigente. Esse tipo de consumidor sabe tudo sobre o produto a ser comprado e acaba por dirigir a apresentação do vendedor. A melhor estratégia nesse caso é o vendedor tomar uma postura passiva. O vendedor pode usar o ego do comprador a seu favor, elogiando suas conquistas e decisões. Então, esse cliente, o exigente, ele é um tipo de cliente que acompanha o produto ou serviço, que está por dentro das características, que sabe muito sobre preço, que já sabe a opinião de outros produtos, ou melhor, de outros consumidores,
e de outros produtos paralelos, né, com concorrentes. Então, ele já sabe que ele quer comprar, ele vai comprar. O que ele, na verdade, quer é alguém para ouvir ele falar. Ele quer, na verdade, que um vendedor sente perto dele e confirme tudo o que ele já sabe. Entendeu? Por isso que, nesse caso do consumidor exigente, o vendedor tem um papel de ser passivo. Tá, pessoal? O próximo é o consumidor prático. É decidido, confiante e não gosta de rodeios. Dessa forma, o vendedor precisa ser objetivo nas colocações, as respostas precisam ser claras e rápidas para passar confiança e credibilidade. Então você vê que esse consumidor, o consumidor prático, ele já está também decidido a comprar. O que ele quer é apenas agilidade. O que ele quer, na verdade, é que a outra parte transmita confiança, né? Que ele está realmente comprando e adquirindo um excelente produto ou serviço, que o valor investido será com certeza válido. Esse é o consumidor prático. E por último, o vendedor. Ele conhece tanto o mais de vendas do que o próximo vendedor, que o próprio vendedor, que lhe que está oferecendo produto ou serviço. Nesse caso, o vendedor não deve ficar elogiando nem fazendo rodeios, deve indicar os benefícios de modo técnico. Então, quando um vendedor ele vai a uma loja comprar um produto ou adquirir um serviço e ele é atendido por outro vendedor, o ideal desse consumidor ou cliente vendedor é demonstrar até mais conhecimento do que aquele que está trabalhando, né? Então, o vendedor de fato que está trabalhando, não o que está sendo atendido, ele tem que tomar alguns cuidados, tentando ao máximo referir-se ao produto, com as suas características técnicas e tudo mais. Porque, na verdade, o vendedor cliente, ele está, na verdade, tentando sobressair-se sobre o vendedor, mostrando para ele que ele sabe tanto quanto ou até mais. Tá, pessoal? Então, eu apresentei para vocês aí os tipos aí, na verdade, só foram 10 que eu falei, né? Os 10 tipos aí de consumidores. Isso prova o que eu iniciei apresentando para vocês, né? Que existem vários tipos de consumidores, com vários comportamentos, com vários lados psicológicos, com vários ideais, né? E o vendedor ele precisa ter todas essas informações para que ele possa obter uma boa venda. E para finalizar a aula, quero falar com vocês aí sobre o processo de decisão de compra. Eu apresentei para vocês os tipos de consumidores e agora eu quero apresentar para você como que ocorre esse processo de decisão de compra. Ele acontece em vários estágios. Primeiro estágio, reconhecimento da necessidade. Segundo estágio, busca de informações. Terceiro estágio, avaliação das alternativas pré-compra. Quarto estágio, descarte. Quinto estágio, avaliação pós-consumo. Sexto estágio, consumo. E próximo estágio, compra. Então, pessoal, eu apresentei para vocês aqui as alternativas aí que apresentam o processo de decisão de compra. Tá? Professor, qual é a ordem exata desse processo de decisão de compra? Ele vai desde o reconhecimento da necessidade, passando pela compra, finalizando em descarte. Tá? Então, eu vou passar para vocês aqui, de forma correta, todos os níveis aí do processo de compra. Ele vai pelo reconhecimento da necessidade primeiro, que o autor chama de primeiro estágio. Nessa fase ocorre a percepção da falta de algum produto. Ou seja, quando um consumidor ele se depara com um produto que ele não tem, gera nele a necessidade. Né? Então, quem dizia isso era inclusive o Steve Jobs. Né? Estou criando um produto que as pessoas não sabem que precisam. Ele estava se referindo ao iPhone. Né? A partir do momento que a pessoa olhar o iPhone, vai criar nela o desejo de querer ter um. Primeiro, não só porque o produto é muito bom, mas primeiro por causa do status que esse produto dá. Então, a partir do momento que acontece esse reconhecimento de necessidade, há vontade de comprar esse produto. Por isso, o primeiro estágio é o reconhecimento de necessidade. O segundo estágio é a busca de informações. O consumidor vai verificar as inúmeras opções para sanar sua necessidade, considerando a disponibilidade de mercado e também a sua disponibilidade de recursos, o que envolve tempo e dinheiro. Nesse período, o consumidor ele começa a identificar se aquele produto é bom, quais suas características, qual o valor de mercado, né, como que ele faz para comprar, ou seja, ele vai buscar informações, até mesmo saber se ele tem condições de adquirir aquele produto. Tá? Esse é o segundo estágio. O terceiro estágio, pessoal, estou ensinando para vocês na forma
correta, tá? Os níveis aí do processo de compra. O terceiro estágio é a avaliação das alternativas. O cliente estabelece alguns critérios de avaliação e faz uma análise relacionando os custos e os benefícios, buscando a maximização do seu investimento. É nessa fase aqui que o cliente ele decide comprar. Ou seja, ele levanta os pós e os contras, ele busca benefícios, ele busca o custo, ele vê o valor do produto para assim tomar a decisão de compra, tá? Que é, inclusive, o quarto estágio. O que é a compra, professor? Qual é esse estágio? Após a avaliação positiva, o cliente poderá efetuar a compra. Tá? Efetuando a compra, ele passa por quinto estágio, que é o consumo. O processo de decisão não se finaliza na compra, né? Ou seja, a compra é apenas um processo, é apenas uma etapa do processo, né? O consumo, sim, que o produto é experimentado, testado, e aí sim ocorrerá a avaliação do produto, que é o sexto estágio, a avaliação pós-consumo. Após o consumo, se o cliente estiver satisfeito com sua compra, provavelmente comprará novamente o produto. Ou seja, aqui ocorre a fidelização, tá? E o último estágio, que é o descarte, está ligado ao bem físico. Após utilizar o produto, o cliente poderá se desfazer da embalagem e o que restou do produto. Então é isso, pessoal. Falei para vocês aí. Desculpa, falei para vocês aí um pouquinho sobre comportamento do consumidor e suas necessidades. Né? Falei um pouquinho sobre essa questão da segmentação de mercado e espero aí de alguma forma ter contribuído com vocês. É bem verdade, pessoal, que tudo que nós vemos aqui se aplica no mercado de alguma forma. Então é importante você que está estudando um pouquinho marketing, né, os canais, distribuição e marketing, tenha um pouco desse conhecimento, tá bom? Espero de alguma forma ter contribuído. Lembre-se sempre, qualquer dúvida que você tiver, você pode me procurar lá no fórum de dúvidas, tá bom? Ou em minhas mensagens. É sempre bom conversar com vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau, pessoal.